muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Record Entrevista de hoje. Que gostoso contar com a sua companhia, né? A partir de agora a gente tem muita informação e entretenimento para você. O nosso entrevistado de hoje é o cirurgião vascular e angiologista Dr. Stefano Attic Gabriel. Ele vai falar sobre várias doenças vasculares, inclusive sobre os vasinhos, as varizes, e também vai contar pra gente sobre a trombose e a embolia pulmonar, que você está ouvindo falar muito agora, né? Doenças que podem ser causadas também pela Covid-19. Portanto, não saia daí, porque a partir de agora tem muita informação para você no Record Entrevista de hoje, que já está no ar com a sua companhia. O nosso entrevistado de hoje é o cirurgião vascular e angiologista Dr. Stefano Attic Gabriel. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Mária, tudo bem? É um prazer recebê-la aqui na Clínica Attic Gabriel. Eu que fico super feliz em o doutor passar um pouquinho da sua história pra gente. Vamos começar lá do início então, doutor. De onde veio a vocação para a medicina? A gente sabe que é um dos cursos mais complicados, né? E por que o doutor se interessou pela parte da medicina? O interesse pela área médica é um desejo pessoal meu desde criança e que, claro, teve a influência familiar. Eu tenho avô que era médico, tios médicos, e esse desejo ele se enraizou e ele foi se intensificando ao longo dos anos. E eu não me vejo seguindo outra profissão, exceto a área médica. É um prazer poder ajudar o paciente, ajudar o próximo e contribuir com a saúde e a qualidade de vida dos pacientes. Quantos anos de medicina já, doutor? No momento, eu já tenho 16 anos de área médica. Olha só. Com foco na área de doenças cardiovasculares, sendo que a minha área de atuação é a cirurgia vascular. Bom, a gente sabe que todo o corpo humano é muito complexo, né? Mas eu queria que o doutor falasse um pouco dessa área vascular. É uma área que abrange várias doenças que às vezes as pessoas não imaginam, né, doutor? Exatamente. A cirurgia vascular, ela é a especialidade médica que cuida das doenças que acometem as artérias, as veias e os vasos linfáticos do corpo humano. Em outras palavras, é a especialidade médica que cuida das doenças que acometem os vasos sanguíneos, a nossa circulação. Sim. E a nossa circulação, Mara, ela está presente em todas as áreas do nosso corpo. Ou seja, todas as áreas do corpo é possível ter um problema vascular, doutor? Exatamente. Podemos ter problemas vasculares na região cervical, que é o pescoço, no tórax, no abdômen, nos membros superiores, nos membros inferiores. E dentre as principais doenças que acometem o sistema circulatório do corpo humano, eu posso destacar para você as doenças trombóticas, dentre elas a trombose venosa profunda, uma doença que hoje, ainda mais nesse período de pandemia, ela ganhou uma divulgação, uma proporção muito grande, a embolia pulmonar. Além disso, uma das doenças que mais incomodam a nossa população, em especial a população feminina, que são as varizes dos membros inferiores, que representam aquelas veias doentes, aquelas veias dilatadas, que constituem uma importante causa de dores nas pernas e de inchaço. E as varizes, elas podem acometer tanto homens quanto mulheres. E além disso, Mara, existem também as doenças conhecidas como doenças circulatórias. Quais seriam, doutor? Que são aquelas doenças que acometem especificamente o segmento arterial, as artérias do nosso corpo, e que elas têm uma importância muito grande, porque as complicações decorrentes dessas doenças, elas são muito graves. E eu posso citar para você os aneurismas, dentre eles o aneurisma de aorta abdominal, a doença das artérias carótidas, que são as artérias que levam sangue para o cérebro, a doença isquêmica das pernas. Toda pessoa que tem mais de 60 anos, ainda mais com fatores de risco, como hipertensão, diabetes, podem ter problema de circulação. Por exemplo, dor para caminhar,
uma ferida que não cicatriza, uma alteração de coloração nos pés ou nas mãos, são as doenças isquêmicas. E também existem aquelas doenças que a gente pode tratar de maneira minimamente invasiva por cirurgia endovascular, como por exemplo a hipertensão decorrente da obstrução das artérias renais. Nossa, peraí, esse assunto é bem interessante então, doutor. Como é essa doença? Então explica pra gente, essa hipertensão aí. A população que acompanha com o clínico, com o cardiologista por hipertensão, geralmente existem alguns casos que o paciente ele precisa tomar uma grande quantidade de medicações para conseguir controlar a pressão. Que é a conhecida pressão alta. Exatamente. E dentre as causas de hipertensão, existe uma importante causa que é pouco investigada e por isso ela é pouco conhecida pela nossa população, que é a hipertensão decorrente da obstrução por placa de colesterol das artérias renais. Olha só. Essa hipertensão ela é conhecida como hipertensão renovascular. O tratamento dessa hipertensão exige a colocação de um stent, que é um procedimento que ele é realizado por cirurgia endovascular, ou seja, por dentro do vaso, de maneira minimamente invasiva e é uma atribuição do cirurgião vascular. Sim. Então nós, cirurgiões vasculares, podemos tratar inclusive os pacientes que sofrem com pressão arterial, com hipertensão arterial e que tomam mais de 2 ou até mesmo mais de 3 classes de medicamentos. E como descobrir? Através do longo uso desses medicamentos, doutor? Exatamente. Todo paciente hipertenso e que precisa tomar mais de 2 classes de medicações antihipertensivas, eles demonstram uma resistência ao efeito antihipertensivo. E essa resistência pode ser decorrente da obstrução das artérias renais. E se não tratar, pode comprometer os rins, doutor? Pode. O paciente ele pode evoluir com a obstrução da artéria renal e essa oclusão da artéria renal pode resultar num quadro de insuficiência renal e de piora do quadro hipertensivo. Bom, o popularmente conhecido agora, quando as pessoas normalmente colocam os stents, né, são as veias entupidas através de gordura, né, que a gente ouve falar popularmente, né, doutor? Como prevenir isso? É alimentação? É alguma coisa que pode ser hereditária também no paciente? Eu queria que o senhor explicasse pra gente, porque há muitas dúvidas quanto a isso, né, doutor? Mara, a melhor maneira de uma pessoa prevenir doenças circulatórias é ela se conscientizando da importância de investigá-las. A grande característica das doenças vasculares é que elas são doenças silenciosas. Ou seja, elas não manifestam sintoma, elas não dão dicas de que elas vão acontecer. A complicação acontece e quando a gente vai atender, o paciente às vezes já tem um quadro até mesmo irreversível. Por isso, toda pessoa ela precisa anualmente realizar um acompanhamento médico com o cirurgião vascular. Olha, era isso que eu queria saber, doutor, porque às vezes a gente normalmente faz um check-upzinho geral e não vem ao vascular, né? Exato, por isso que foi instituído recentemente o conceito do check-up vascular, aonde são realizados, além de uma consulta médica com o exame físico detalhado, uma avaliação completa do sistema circulatório, tanto das veias quanto das artérias do corpo humano, com o intuito de identificar possíveis complicações, possíveis alterações que permitem com que o médico vascular ele possa instituir um tratamento precoce, evitando complicações. De uma maneira geral, toda pessoa acima de 50 anos ela deve realizar o check-up vascular. Quem tem mais doença vascular, homem ou mulher, doutor? Depende. Se a gente pensar nas doenças venosas, elas acometem mais frequentemente o público feminino. Porém, as doenças arteriais, as doenças circulatórias, elas são mais diagnosticadas na população masculina.
Uma pessoa, quando ela tem um problema no coração, ela não tem só um problema cardíaco. Não? Ela, ao mesmo tempo, ela pode ter problema nas artérias renais, nas artérias digestivas, nas artérias das pernas e inclusive nas artérias cerebrais. Porque a mesma doença que causa o problema que leva ao derrame, leva ao infarto, leva à obstrução das artérias renais e leva a um quadro de má circulação. As pessoas, elas precisam se conscientizar de que é importante manter o acompanhamento médico periódico, realizar os seus exames e, em especial, não menosprezar doenças circulatórias. Porque as doenças circulatórias, elas vão evoluindo e as complicações podem ser complicações importantes que exijam até mesmo internação hospitalar e, dependendo da situação, até mesmo uma intervenção cirúrgica. Então, hábitos saudáveis de vida, com alimentação equilibrada, atividade física regular e sob supervisão, acompanhamento médico, suplementação vitamínica quando necessário, são medidas hoje fundamentais que toda pessoa deve aderir. A gente vai dar uma paradinha rápida. Você viu que o doutor está dando uma aula aqui pra gente, inclusive ele é professor também, a gente vai comentar isso no segundo bloco. É uma paradinha rápida e a gente já volta para falar de um assunto que o doutor já citou e que incomoda principalmente nós mulheres, né? As varizes e os vasinhos, né, doutor? E tem jeito, né? Esteticamente também dá para dar um jeitinho? Dá, né? Dá para tratar. Então, tá, a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. E o Record Entrevista de hoje já está de volta. Que bate-papo gostoso, quantas dúvidas, né? E quanta informação interessante com o nosso entrevistado de hoje, o Dr. Stefano Attic Gabriel. Bom, agora a gente vai falar de um assunto que incomoda muitas mulheres, mas também tem homem que tem variz e vasinho, né, doutor? Explica pra gente a diferença. Às vezes a gente vê na pele, né, os vasinhos superficiais, e também varizes, mas existem varizes escondidas que pode ter um problema sério para a mulher e para o homem? As doenças venosas, Mara, de um modo geral, elas acometem toda a população. Um dia todo mundo vai ter um problema venoso. Olha só. Isso é resultado da hereditariedade, das variações hormonais, do excesso de peso e do fato da humanidade ter conquistado uma habilidade que é o fato da gente ficar de pé, da gente trabalhar de pé, da gente caminhar. Então essa sobrecarga nas veias das pernas leva a um processo de degeneração da parede venosa que resulta nas varizes. Nem toda veia varicosa, Mara, ela é visível. E nem toda veia varicosa ela é puramente estética. Muitas pessoas, quando vêm ao consultório, sempre se referem de uma maneira, mas as varizes, os vasinhos são estéticos. Toda pessoa que tem varizes, ela pode ter complicações. Ela pode evoluir com trombose, ela pode evoluir com formação de ferida nas pernas, com eczema, com alterações de pigmentação na pele. E por isso, uma pessoa com doença venosa, ela deve procurar o atendimento médico. E quando precisa de cirurgia, doutora, a varize, que a gente ouve falar assim, o pessoal, ela fez uma cirurgia por causa de varizes, né? Quando é essa necessidade? Toda veia doente que ela é visível e palpável, ela merece ser tratada. Hoje a medicina vascular ela evoluiu muito. Tecnologias e aparelhagens elas foram incorporadas na nossa prática diária. Então, quando um paciente ele procura um tratamento vascular para a doença varicosa, existe a possibilidade do tratamento cirúrgico no hospital. E também existe a possibilidade de tratamentos não invasivos,
realizados no próprio consultório e até mesmo sem cirurgia. Vale muito a avaliação médica detalhada, a conversa com o paciente, a compreensão de qual é a necessidade, qual é o desejo daquele paciente. E sempre, hoje, na nossa prática diária, uma coisa que ela é imperativa. Todo tratamento tem caráter estético. Existe algo já laser para retirar esses vasinhos, para fazer esse tratamento estético? Eu vou perguntar, né? Indolor? A evolução daquelas agulhadas, das picadas que os pacientes recebiam, foi o tratamento a laser. Então hoje existe à disposição dos nossos pacientes um tratamento que ele se chama laser transdérmico. O laser transdérmico ele pode ser oferecido para os pacientes, tanto homens quanto mulheres, que apresentam aqueles vasinhos finos, que tem até 1 milímetro de diâmetro, e que, dependendo do caso, pode até mesmo ser necessário associar o tratamento a laser com a escleroterapia. Quando a gente faz um tratamento a laser, ao mesmo tempo é realizado a avaliação ultrassonográfica, é utilizado realidade aumentada que permite a visualização de todo o sistema venoso, é realizado o resfriamento da pele com o objetivo de diminuir a sensação dolorosa, é realizado o tratamento a laser que utiliza ondas de calor para fechar e ocluir essa veia doente. Então ele é um tratamento completo, que ele é moderno, eficaz e tem uma boa durabilidade. E agora a gente vai entrar no assunto que não tem como a gente não falar, né? A situação que a gente vive hoje, a pandemia, né? E a gente sabe que pessoas afetadas pela doença, pela a Covid-19, têm desenvolvido embolia pulmonar, trombose, né, doutor? E assim, popularmente a gente está ouvindo falar muito mais dessas doenças, né? O porquê disso, doutor? Existe uma associação muito forte entre as doenças trombóticas e o Covid-19. Estudos realizados em pacientes que foram internados em terapia intensiva demonstraram que a presença do vírus no nosso organismo, ele inicia uma verdadeira tempestade inflamatória. Então o nosso organismo, na tentativa de se defender, ele eclode uma tempestade inflamatória que resulta na formação de microtrombos em todo o sistema circulatório. Como o sistema circulatório está presente em todas as partes do corpo humano, a pessoa com o Covid-19 ela não vai ter um problema apenas pulmonar. Ele pode evoluir com derrame, infarto do miocárdio, embolia pulmonar, trombose venosa, trombose arterial e insuficiência renal. Aqueles os coágulos, vamos supor, eles podem ir para o corpo todo. Então. Para o corpo todo. Uhum. Tanto que, nos últimos dias, foi feita uma publicação internacional em que a Covid-19 ela foi considerada uma doença vascular, pelo acometimento circulatório importante que os pacientes portadores do vírus eles exibiram durante a sua evolução médica. Com tudo isso que o senhor passou para a gente aqui, doutor, esses ensinamentos, né? O senhor leva isso também para a sala de aula, né? Dá tempo de ser professor também com tudo isso, com todo esse aprendizado e atendendo na clínica? É um prazer poder compartilhar conhecimento com aqueles que estão seguindo a carreira médica. Isso é uma satisfação pessoal, é um sinal de satisfação, de crescimento pessoal. E a gente procura sempre que possível estar levando atualização e estar caminhando junto com aqueles que daqui pouco tempo vão estar no mercado de trabalho, trabalhando junto com a gente. E as especializações nunca acabam, né, doutor? Mesmo depois de se especializar, tem sempre coisas novas para aprender. Inclusive, o doutor foi buscar na Europa tudo isso, né, também, né? Sim, a área médica ela é uma área dinâmica, onde a cada dia novos conhecimentos eles estão sendo incorporados à nossa prática diária e essa atualização ela é muito importante. Eu procurei realizar uma especialização, fiz essa especialização na cidade de Milão. Lá eu me especializei dentro da minha área de cirurgia vascular, com foco nas doenças arteriais, nas doenças aórticas. E isso para mim foi muito produtivo, foi muito importante. E eu posso hoje estar contribuindo com aqueles que eu atendo, com os meus pacientes, oferecendo técnicas atuais de tratamento para as doenças vasculares.
E a gente tem o prazer de morar numa cidade, né, doutor, que a gente diz que é o centro médico aqui do interior paulista e de outros estados também, né? São José do Rio Preto tem uma gama enorme de profissionais, né? E esses profissionais cada vez mais buscando passar o melhor da medicina. Como o senhor vê São José do Rio Preto hoje? São José do Rio Preto, Mara, ele representa um polo não apenas financeiro, mas é um polo econômico, social, político, educacional e, em especial, um polo na saúde de todo o interior do estado, especificamente do Noroeste Paulista. Quando a gente fala de interior do estado de São Paulo, São José do Rio Preto ele está em destaque em todos os sentidos, como uma das melhores cidades para se trabalhar, para se viver, para abrir o seu próprio negócio, para criar a sua família. Então é uma cidade que ela tem a capacidade de incorporar cada vez mais profissionais de qualidade e que em breve será uma metrópole dentro do interior do estado. Que inclusive está se criando a região metropolitana e só uma cidade que tem esse desenvolvimento consegue isso, né, doutor? E a gente tem o prazer de morar na nossa São José do Rio Preto aqui. Doutor Stefano, e onde fica a sua clínica para as pessoas que querem fazer aquela consulta, conhecer um pouco mais do trabalho do doutor, vir até aqui? Qual o endereço e telefone? A Clínica Tique Gabriel, ela se situa na Redentora, na Rua Redentora, 3106, exatamente em frente à Igreja da Redentora. Sim, e é só ligar, agendar um horário, ter esse bate-papo, porque eu acho que isso que é interessante, né? O doutor, ele conversa muito com o paciente e isso é muito importante para diagnosticar, né, doutor? A relação médico-paciente, Mara, hoje é o primeiro passo para o estabelecimento de um bom diagnóstico e um bom tratamento para as doenças circulatórias. Quem quiser, se houver necessidade, a clínica está de portas abertas, pode realizar o atendimento, pode realizar seu agendamento, que vai ser um prazer receber todos aqueles que assistem o seu programa. Doutor, muito obrigada pela sua participação, obrigada por essa aula que nos deu aqui, que nos passou tantas informações, tirou várias dúvidas com certeza do pessoal de casa. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua profissão. Eu que agradeço, foi um prazer recebê-la aqui na Clínica Tique Gabriel e sinta-se sempre à vontade para retornar na nossa clínica. Muito obrigada, doutor. Nossa, como é bom ter informações e dicas especiais de um médico tão renomado como o Dr. Stefano, né? Mas se você perdeu alguma informação, algum momento dessa entrevista, corre lá e acessa recordtvriopreto.com.br, tá tudo lá esperando por você. Eu fico por aqui, mas no próximo domingo tem muito mais informações e entretenimento no Record Entrevista para você. Quem está chegando é meu amigo Gentil Rossi, com o sucesso de todos os tempos para alegrar a sua manhã de domingo. Fiquem com Deus, se cuidem e na semana que vem a gente está de volta. Tchau!